Boa noite, cansados e cansadas, ansiosos e ansiosas e insones da madrugada. Eu sou a Dani. Seja bem-vindo a mais uma história sussurrada para mentes inquietas. Hoje eu te convido a visitar as sombras elegantes da Londres vitoriana. Uma cidade onde a névoa encobre segredos e onde a lógica de um homem é capaz de iluminar até os enigmas mais obscuros. As histórias de Sherlock Holmes são sempre narradas por seu fiel companheiro, o Dr. Watson, e é pelos olhos dele que vamos enxergar o caso desta noite. O conto nos apresenta Irene Adler, a única mulher que já desafiou e encantou o grande Sherlock Holmes. Um Escândalo na Boêmia, escrito por Arthur Conan Doyle em 1891, é mais do que uma história de detetive. É um retrato sutil de admiração, inteligência e mistério. Respira fundo, se acomoda e deixe que a noite te leve pelas vielas do raciocínio. Boa escuta! Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Eu raramente ouvi mencioná-la de outra forma. Aos seus olhos, ela eclipsa e domina todas as outras. Não que ele sentisse qualquer emoção parecida com amor por Irene Adler. Todas as emoções, e particularmente o amor, eram detestáveis para sua fria, precisa e admirável mente. Ele era, presumo, a mais perfeita máquina de raciocínio e observação que o mundo já conheceu. Mas, no papel de amante, estaria agindo contra seus princípios. Nunca falava das paixões mais suaves, a não ser com desdém e escárnio. Elas eram admiráveis para o observador, excelentes para desvelar os motivos e ações dos homens. Mas, para o dedutor treinado, admitir tais intrusões no seu temperamento delicado e finamente ajustado seria introduzir um fator de distração que poderia lançar uma dúvida sobre todas as suas conclusões mentais. Para alguém com a natureza como a sua, uma poeira no instrumento sensível ou uma rachadura em uma de suas poderosas lentes não seriam mais perturbadores que uma emoção forte. E não havia nenhuma outra mulher para ele senão a falecida Irene Adler, de dúbia e questionável memória. Ultimamente, eu via Holmes muito pouco. Meu casamento nos havia distanciado. A minha completa felicidade e os interesses domésticos surgidos para o homem que pela primeira vez se vê senhor de seu próprio lar foram suficientes para absorver minha atenção, enquanto Holmes, que com sua alma cigana rejeitava toda forma de convívio social, permaneceu nos nossos aposentos de Baker Street, enterrado em seus velhos livros e alternando semanas entre cocaína e ambição, o entorpecimento da droga e a furiosa energia de sua natureza perspicaz. Era ainda, como sempre, profundamente atraído pelo estudo do crime e ocupava suas imensas capacidades e extraordinários poderes de observação, seguindo pistas e resolvendo mistérios que haviam sido abandonados, sem esperanças pela polícia oficial. De vez em quando, eu ouvia algum vago relato de seus feitos, da sua convocação a Odessa no caso do assassinato Trepov, da solução da singular tragédia dos irmãos Atkinson em Trincomalee, e finalmente sobre a missão que cumprira tão delicada e exitosamente para a família real holandesa. Além desses sinais de atividade, no entanto, que partilhei com todos os outros leitores da imprensa diária, eu pouco sabia de meu outrora amigo e companheiro. Certa noite,
Foi em 20 de março de 1888. Eu retornava de uma visita a um paciente, já que agora havia voltado à minha profissão civil, e o meu trajeto me levou a Baker Street. Quando passei pela porta tão familiar, que será sempre associada em minha mente a meu namoro e aos sombrios incidentes do caso Um Estudo em Vermelho, eu fui tomado pelo agudo desejo de ver Holmes de novo e de saber como ele estava utilizando seus extraordinários poderes. A casa estava bastante iluminada e quando eu olhei para cima, eu vi a sombra alta e magra passar 2 vezes pela cortina. Ele caminhava rapidamente pela sala, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas às costas. Para mim, que conhecia todos os seus humores e hábitos, sua postura e seu comportamento falavam por si próprios. Ele estava na ativa outra vez. Havia emergido de seus sonhos induzidos pelas drogas e estava excitado pelo cheiro exalado por um novo problema. Toquei a campainha e fui levado ao aposento que havia sido em parte meu. A recepção foi efusiva. Hey! Raramente era, mas creio que ele estava contente em me ver. Com poucas palavras, mas com um olhar amigável, indicou uma poltrona, atirou-me sua cigarreira e indicou-me as bebidas e o sifão de soda que estavam no canto. Então, ficou em pé diante da lareira e olhou-me do seu modo singularmente introspectivo. O casamento assenta-lhe bem, disse ele. Creio, Watson, que você engordou 3 quilos e 400 gramas desde a última vez que eu o vi. 3 quilos e 175 gramas, respondi. Creio que é um pouco mais. Um pouquinho mais, presumo, Watson. E voltou à medicina, pelo que vejo? Eu vejo, eu deduzo. Como é que sei que você se molhou todo recentemente e que tem uma criada bastante desajeitada e descuidada? Meu querido Holmes, disse eu, isso é demais. Você certamente teria sido queimado na fogueira se vivesse alguns séculos. É verdade que fiz uma caminhada no campo na quinta-feira e que voltei para casa terrivelmente sujo. Mas, como mudei minhas roupas, eu não consigo entender como que você fez essa dedução. Sobre Mary Jane, ela é incorrigível. A minha esposa já a despediu. E neste ponto, outra vez falho tentar compreender como você descobriu isso? Ele riu sozinho, esfregou suas longas e nervosas mãos. É muito simples, disse. Meus olhos me dizem que no lado interno do seu sapato esquerdo, justamente onde a luz do fogo da lareira se projeta, o couro está arranhado por 6 cortes praticamente paralelos. Foram obviamente causados por alguém que muito descuidadamente raspou os laterais da sola para remover lama incrustada. Por isso, veja você, cheguei à dupla dedução de que você andou na rua sob um tempo terrível e de que tinha um exemplar particularmente ruim da criadagem destruidora de sapato londrina. Sobre a medicina, se um cavalheiro entra em seus aposentos cheirando a iodofórmio, com uma marca negra de nitrato de prata no dedo indicador direito e uma saliência no lado da cartola, mostrando onde escondeu seu estetoscópio, você teria que ser estúpido se não o declarasse como um ativo membro da profissão médica. Eu não podia evitar o riso diante da facilidade com que ele explicou o seu processo de dedução. Quando eu ouço suas fundamentações, eu disse, a coisa sempre parece tão ridiculamente simples que eu mesmo poderia fazer tais deduções. Embora a cada passo do seu raciocínio eu fique desconcertado até que você o explique por inteiro. E assim mesmo, ainda acredito que os meus olhos são tão bons quanto os seus. Exatamente, ele respondeu, acendendo um cigarro e jogando-se em uma poltrona. Você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você viu muitas vezes os degraus que vêm do hall até este quarto. Sim, muitas. Quantas? Bem, algumas centenas de vezes. E quantos eles são?
Quantos? Não sei. Exatamente. Você não os observou. E mesmo assim, você os viu. Essa é justamente a questão. Sei que há 17 degraus porque fiz as duas coisas. Vi e observei. A propósito, já que demonstrou interesse nesses pequenos problemas, e já que foi gentil ao registrar por escrito uma ou duas de minhas insignificantes experiências, acho que pode estar interessado nisso. Ele me jogou uma folha grossa de papel de carta cor-de-rosa que estava em cima da mesa. Veio na última remessa do correio, disse. Leia alto. A nota não era datada e não tinha assinatura ou endereço. Dizia: visitará o senhor esta noite, às 7:45. Um cavalheiro que deseja consultá-lo a respeito de um assunto de urgência. Seus recentes serviços para uma das casas reais europeias mostraram que o senhor é alguém em quem se pode confiar para tratar de temas que são de alta importância. Essas referências sobre o senhor nós temos de todas as fontes recebido. Esteja em seus aposentos então a essa hora e não estranhe se seu visitante estiver usando uma máscara. Isto é certamente um mistério, observei. O que imagina que significa? Não tenho nenhuma informação ainda. É um pecado capital teorizar antes de ter informações. Sem perceber, começa-se a distorcer os fatos para que caibam nas teorias, em vez de deixar que as teorias caibam nos fatos. Mas, voltando à nota, o que deduz a partir dela? Examinei cuidadosamente a letra e o papel no qual fora escrita. Bom, o homem que a escreveu era presumivelmente próspero, sublinhei, esforçando-me para imitar os processos adotados pelo meu companheiro. Este papel não poderia ser comprado por menos que meia coroa o pacote. É peculiarmente forte e rígido. Peculiar. Essa é a palavra correta, disse Holmes. Não é de forma nenhuma um papel de fabricação inglesa. Levante-o contra a luz. Fiz isso e vi um grande E com um pequeno G, um P maiúsculo e um grande G com um pequeno T, formando um padrão na textura do papel. O que significam essas letras, Watson? Perguntou. O nome do fabricante, sem dúvida. Ou melhor, o seu monograma. De modo nenhum. O G maiúsculo com o T minúsculo significam Gesellschaft, que é a palavra em alemão para companhia. É uma abreviação costumeira, como a nossa CIA. O P maiúsculo, é claro, significa papier. Agora, tratemos do EG. Vamos dar uma olhada no Dicionário Continental de Termos Geográficos. Ele retirou um pesado volume marrom de sua estante. Eglonix. Aqui está. Egria. Fica em uma região da Boêmia onde se fala alemão, não muito longe de Karlsbad. Conhecida como cenário da morte de Wallenstein e pelos numerosos fabricantes de vidro e papel. Ah, meu caro, o que deduz disso? Seus olhos faiscaram e ele aspirou de seu cigarro uma grande nuvem azul e triunfante. O papel foi feito na Boêmia, disse eu. Precisamente. E o homem que a escreveu é alemão. Note a construção peculiar da sentença. Essas referências sobre o Senhor nós temos de todas as fontes recebido. Um francês ou russo não teria escrito isso. É o alemão que é tão rude com seus verbos. Só falta descobrir, então, o que deseja esse alemão que escreve em papel da Boêmia e que prefere usar uma máscara a mostrar a sua face. E aqui está ele, se não me equivoco, para resolver todas as nossas dúvidas. Enquanto falava,
Ouvia-se o som agudo de cascos de cavalos e de rodas rangendo contra o fio da calçada, seguido por um toque rápido da campainha. Holmes assobiou. Um par se vê pelo som, disse ele. Sim, continuou, olhando pela janela. Uma carruagem e um par de belos animais de 150 guinéus cada. Há dinheiro neste caso, Watson, se não houver nada mais. Creio que seria melhor que eu me fosse, Holmes. De nenhuma forma, doutor. Fique onde está. Fico perdido sem você. E isso promete ser interessante. Seria uma pena perder. Mas o meu cliente... Não se preocupe com ele. Posso precisar de sua ajuda e ele também. Aí vem. Sente-se na poltrona, doutor, e conceda-nos a sua máxima atenção. Passos lentos e pesados, que podiam ser ouvidos subindo as escadas e no corredor, pararam do lado de fora da porta. Seguiu-se então uma pancada forte e autoritária. Entre, disse Holmes. O homem que entrou dificilmente mediria menos que 2 metros de altura e tinha o tórax e os membros de um Hércules. Suas vestes eram ricas, de uma riqueza que na Inglaterra seria considerada de mau gosto. Grandes tiras de astracã atravessavam as mangas e a frente de seu casaco trespassado, enquanto que a capa azul escuro jogada sobre seus ombros era forrada de seda vermelho fogo e presa no pescoço com um broche composto por um único berilo flamejante. Botas que iam até metade da panturrilha e que tinham as bordas do cano enfeitadas com rica pele marrom completavam a impressão de opulência bárbara que toda a sua aparência sugeria. Ele segurava um chapéu de abas largas na mão e usava na parte superior do rosto, chegando até debaixo das bochechas, uma máscara negra que aparentemente pusera naquele exato momento, já que sua mão ainda estava nela quando entrou. A julgar pela parte de baixo da face, parecia um homem de personalidade forte, com lábios grossos e salientes e um queixo longo e reto, que sugeria determinação aos limites da teimosia. Recebeu minha nota? Perguntou, com uma voz profunda e áspera marcada fortemente pelo sotaque germânico. Eu disse que viria. Ele olhou de um para o outro, como se estivesse em dúvida sobre a quem se dirigir. Por favor, sente-se, disse Holmes. Este é meu amigo e colega, o Dr. Watson, que ocasionalmente faz a gentileza de ajudar-me em meus casos. A quem tenho a honra de me dirigir? Pode me tratar como Conde von Kamm, um nobre boêmio. Presumo que este cavalheiro, seu amigo, seja um homem de honra e discrição, em quem posso confiar para tratar de um assunto da mais extrema importância. Se não for assim, eu preferiria comunicar-me com o senhor sozinho. Levantei-me para ir, mas Holmes pegou-me pelo pulso e puxou-me de volta para a poltrona. Serão os dois ou nenhum, disse ele. O senhor pode dizer diante deste cavalheiro tudo o que diria somente para mim. O conde encolheu seus ombros largos. Então, devo começar, disse ele, pedindo aos dois absoluto segredo por um período de 2 anos, quando o assunto deixará de ter importância. No momento, não é exagero dizer que é de tal monta que pode influenciar a história da Europa. Prometo, disse Holmes. Eu também. Desculpe minha máscara, continuou nosso estranho visitante. A augusta pessoa que me contratou deseja que seu agente permaneça desconhecido para vocês. E devo confessar que o título pelo qual me apresentei há pouco não é exatamente o meu. Eu já estava ciente disso, disse Holmes secamente.
As circunstâncias são muito delicadas e todas as precauções precisam ser adotadas para sufocar o que pode até tornar-se um imenso escândalo que comprometeria seriamente uma das famílias reais europeias. Falando claramente, o tema envolve a grande casa de Ormstein, dos reis hereditários da Boêmia. Disso também estava ciente, murmurou Holmes, afundando-se na poltrona e fechando os olhos. Nosso visitante fitou com aparente surpresa a lânguida e reclinada figura do homem que lhe havia sido descrito como o mais incisivo dedutor e mais ativo agente de toda a Europa. Holmes lentamente abriu os olhos e olhou com impaciência para o seu cliente gigante. Se Vossa Majestade condescendentemente expuser o seu caso, sublinhou ele, terei mais facilidade para aconselhá-lo. O homem saltou da cadeira e andou de um lado para o outro da sala em uma agitação incontrolável. Então, num gesto de desespero, arrancou a máscara e atirou-a no chão. O senhor está certo, gritou ele. Sou o rei. Por que tentar ocultar isso? Sim, por quê? Murmurou Holmes. Vossa Majestade ainda não havia aberto a boca quando percebi que meu interlocutor era Wilhelm Gotthard Sigismund von Ormstein, grão-duque de Castelfranstein e rei hereditário da Boêmia. Mas o senhor entende, disse nosso estranho visitante, sentando-se outra vez e passando a mão sobre a testa alta e branca, que não estou acostumado a tratar destes assuntos pessoalmente. O tema, no entanto, era tão delicado que não era possível confiá-lo a um agente sem colocar-me à sua mercê. Vim incógnito de Praga com o propósito de fazer-lhe uma consulta. Então faça, disse Holmes, fechando os olhos novamente. Os fatos são, resumidamente, os seguintes. Há cerca de 5 anos, durante uma longa visita a Varsóvia, conheci a famosa aventureira Irene Adler. O nome lhe é sem dúvida familiar. Faça a gentileza de localizá-la no meu fichário, doutor, murmurou Holmes, sem abrir os olhos. Por muitos anos ele adotou o sistema de resumir parágrafos sobre homens e coisas, de modo que era difícil citar um tema ou pessoa sobre o qual não pudesse obter informações imediatamente. Neste caso, encontrei a biografia dela entre a de um rabino hebreu e a de um comandante que havia escrito uma monografia sobre peixes de águas profundas. Deixe-me ver, disse Holmes. Nascida em Nova Jersey em 1858. Contralto? La Scala? Prima donna na Ópera Imperial de Varsóvia. Sim, afastada do mundo da ópera. Vivendo em Londres, exatamente. Vossa Majestade, pelo que entendo, envolveu-se com essa pessoa jovem, escreveu para ela algumas cartas comprometedoras e agora deseja obtê-las de volta. Exatamente. Mas como? Houve um casamento secreto? Não. Nenhum papel oficial, nem certificados? Nenhum. Então não consigo entender, Vossa Majestade. Se essa jovem houvesse produzido ela mesma as cartas com o propósito de fazer chantagem ou qualquer outra coisa, como provaria a autenticidade delas? Elas foram escritas à mão. Bobagem, falsificação. Meu papel de carta particular. Roubado? Meu selo. Imitado? Minha fotografia. Comprada. Aparecemos juntos na fotografia, Sr. Holmes. Oh, meu Deus, isso é muito ruim. Vossa Majestade realmente cometeu uma indiscrição. Eu estava louco. Insano. Comprometeu-se seriamente. Eu era apenas o príncipe, então. Era jovem. Tenho 30 anos agora.
Ela deve ser recuperada, então, pelo que entendo? Tentamos e falhamos. Vossa Majestade deve pagar. Deve ser comprada. Ela não venderá. Roubada, então? 5 tentativas já foram feitas. 2 arrombadores, pagos por mim, fizeram uma busca na casa dela. Em uma das vezes, desviamos a sua bagagem quando ela viajou. Por 2 vezes, foi assaltada. Não houve resultado. Nem sinal? Absolutamente nenhum. Holmes riu. É realmente um problema engraçado, disse ele, mas muito sério para mim, replicou o rei, em tom de reprovação. Muito mesmo. Mas o que é que ela tenciona fazer com a fotografia? Arruinar-me. Mas como? Estou para me casar. Já ouvi isso. Sim, com Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, segunda filha do rei da Escandinávia. Talvez o senhor conheça os princípios severos da família da minha noiva. Ela própria é a delicadeza personificada. Qualquer sombra de dúvida a meu respeito acabaria com tudo. E Irene Adler? Ameaça mandar-lhe a fotografia. E o fará. Sei que o fará. O senhor não a conhece. Tem uma alma de aço. O rosto da mais bela das mulheres e a mentalidade dos homens mais resolutos. Para que eu não me case com outra mulher, não há nada que ela não faça. Nada. Vossa Majestade tem certeza de que ela ainda não mandou a fotografia? Tenho certeza. Por quê? Porque já afirmou que a mandaria no dia em que o noivado fosse proclamado publicamente. E isso acontecerá na próxima segunda-feira. Então ainda temos 3 dias, disse Holmes bocejando. É bom, porque tenho 1 ou 2 assuntos de importância para tratar presentemente. Com certeza Vossa Majestade ficará em Londres por enquanto, correto? Certamente. Estarei no Langham Hotel, sob o nome de Conde Fonkham. Então lhe escreverei para informá-lo do desenrolar do caso. Faça o favor. Ficarei à espera ansiosamente. E quanto às despesas? O senhor tem carta branca. Inteiramente? Digo-lhe que daria uma das províncias do meu reino para reaver aquela fotografia. E para as despesas de momento? O rei tirou uma bolsa de camurça de sob a capa e atirou-a em cima da mesa. Aí estão 300 libras em ouro e 700 libras em notas, disse ele. Holmes assinou um recibo numa folha de papel da sua caderneta de notas e entregou-a ao rei. E o endereço de Mademoiselle? Perguntou ele. Villa Brioni, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes tomou nota. Mais uma pergunta, disse ele. Era posada a sua fotografia? Era. Então, boa noite, Majestade. Espero que em breve tenhamos boas notícias para lhe dar. E boa noite, Watson, acrescentou, enquanto as rodas do carro rolavam rua abaixo. Faça o favor de vir aqui amanhã às 3 horas da tarde, pois eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto. Precisamente às 3 horas do dia seguinte, estava eu na Baker Street, mas Holmes ainda não tinha voltado. A proprietária informou-me que ele saíra logo depois das 8 horas. Sentei-me ao lado do fogo com a intenção de esperá-lo pelo tempo que fosse necessário. Tinha profundo interesse no caso, porque, embora isento das circunstâncias desagradáveis e estranhas ligadas aos 2 crimes que já mencionei, a natureza do assunto e a posição elevada do seu cliente proporcionavam ao caso uma característica muito especial. Além de tudo,
A forma acertada como meu amigo tratava o assunto fazia com que eu tivesse prazer em estudar seu sistema e seguir os métodos rápidos e sutis com que desenredava os mais intrincados mistérios. Tão habituado estava eu ao seu invariável sucesso que a mera possibilidade de ele falhar nunca me passou pela cabeça. Eram quase 16 horas quando o empregado de aspecto beberrão, maltrapilho, barbado, com o rosto inchado e as roupas imundas, entrou no apartamento. Embora habituado ao poder maravilhoso que meu amigo tinha de disfarçar, tive de olhar 3 vezes antes de ter a certeza de que era ele. Com um aceno de cabeça, entrou no quarto, donde emergiu 5 minutos depois, vestido respeitavelmente com o habitual terno de casimira. Enfiando as mãos nos bolsos, estendeu as pernas diante do fogo e desatou a rir por alguns minutos. Ai, bem, realmente, exclamou, e depois engasgou-se. Riu-se outra vez, até que foi obrigado a encostar-se para trás na cadeira, exausto de tanto rir. O que é isso? É muito engraçado. Afianço-lhe que nunca poderá adivinhar como passei essa manhã ou o que eu acabei de fazer. Não posso imaginar, mas suponho que andou espreitando os hábitos e talvez a casa da senhorita Irene Adler? Certo, mas o resultado foi interessante. Vou te contar. Saí de casa pouco depois das 8, hoje de manhã, vestido de cocheiro à procura de serviço. Há muita simpatia e maçonaria entre os cocheiros. Fingindo ser um deles, pode-se saber tudo o que é necessário saber. Encontrei logo a Vila Bioni. É uma casinha biju, com uma horta atrás, mas a frente dá para a rua. Tem fechadura moderna na porta. Ao lado direito fica a vasta sala de estar, bem mobiliada, com janelas grandes que chegam quase ao chão, e que qualquer criança poderia abrir com facilidade. Nos fundos não há nada de extraordinário, a não ser que, de cima da cocheira, pode-se chegar à janela do corredor. Dei uma volta ao redor da casa e examinei-a bem, mas sem notar mais nada de interessante. Desci vagarosamente a rua e reparei enquanto esperava que há uma fila de cocheiras numa viela para onde dá um dos muros do jardim. Ajudei os cocheiros a escovar e limpar os cavalos e recebi de gratificação 2 pence, um copo de cerveja, 2 pitadas de tabaco e todas as informações de que eu precisava a respeito da senhorita Adler, para não falar de coisas a respeito de meia dúzia de pessoas da vizinhança que não me interessavam, mas cujas biografias fui obrigado a ouvir. E com referência a Irene Adler? Perguntei eu. Ah, ela já virou a cabeça de todos os homens que andam por aí. É a pessoa mais refinada deste planeta, segundo dizem todos os empregados das cocheiras da Serpentine. Vive sossegadamente, cantando em concertos, sai a passeio de carro todos os dias às 17 horas e volta às 19 em ponto para o jantar. Tem só um visitante masculino, mas suas visitas são frequentes. Ele é moreno, simpático e arrojado. Vai visitá-la 1 ou 2 vezes por dia. Chama-se Godfrey Norton e é advogado. Veja como é conveniente ter cocheiros por confidentes. Eles o levaram dúzias de vezes das cocheiras da Serpentine para a casa dele e sabiam tudo a seu respeito. Depois de ter ouvido o que tinham para contar, comecei a passear outra vez perto da Vila Brioni e a maquinar meu plano de campanha. Esse Godfrey Norton é evidentemente um fator importante no caso. É advogado. Isso é coisa séria. Que relações haverá entre eles? Será ela uma cliente, amiga ou apenas uma companheira? Se for cliente, deve muito provavelmente ter-lhe entregue a fotografia para guardar, mas só nesse caso. Conforme as circunstâncias, eu continuaria o meu trabalho na Vila Brioni ou transferiria minha atenção para os alojamentos do cavalheiro. Sinto que estou cansando você com esses detalhes, mas é um ponto delicado e tenho de expor-lhe minhas dificuldades para que você possa compreender a situação.
Prossiga, estou prestando atenção, respondi-lhe. Ainda estava cogitando nisso tudo, quando chegou um carro descoberto à residência, e dele saltou um jovem. Era atraente, moreno, nariz aquilino e usava bigode. Evidentemente o homem de quem me haviam falado. Parecia estar com muita pressa, pois gritou para o cocheiro que esperasse e passou rapidamente pela empregada que lhe abrira a porta, com o ar de pessoa familiarizada na casa. Permaneceu lá dentro meia hora, mais ou menos, e pude vê-lo através da janela da sala, andando, gesticulando e falando com grande excitação. Quanto a Irene, não a vi. Daí a pouco ele saiu, parecendo ainda mais apressado, e quando saltou para dentro do carro, tirou do bolso um relógio de ouro e olhou com atenção. Corra como um raio, gritou, e passe primeiro pela joalheria Gross & Hankey na Regent Street e depois pela igreja de Santa Mônica na Edgware Road. Meia libra se o fizer em 20 minutos. Lá se foram, e estava eu pensando se não faria bem em segui-los quando começou a subir a viela uma carruagem vistosa, cujo cocheiro ainda não havia abotoado o paletó. Tinha a gravata torta e as correias dos animais estavam mal colocadas e não afiveladas. Mal o carro parou, Irene correu da porta da casa para dentro dele. Só pude vê-la um instante, mas é linda. A espécie de mulher por quem um homem dá até a vida. Para a igreja de Santa Mônica, John, disse ela, e meia libra se chegar lá em 20 minutos. Aquilo era bom demais e eu não podia perdê-la, Watson. Estava indeciso se devia segui-la colocando-me na traseira do mesmo veículo quando passou outro carro. O cocheiro olhou-me 2 vezes antes de me aceitar como passageiro. Tão feio e maltrapilho eu estava. Mas antes que me pudesse recusar, pulei para dentro e gritei: para a igreja de Santa Mônica, em meia libra se chegar lá em 20 minutos. Faltavam 25 minutos para o meio-dia e era fácil perceber o que ia acontecer. Meu cocheiro simplesmente voou, e não me lembro de jamais ter viajado tão depressa, mas mesmo assim os outros já tinham chegado. Os cavalos dos 2 carros estavam cobertos de suor em frente à porta da igreja. Não havia outras pessoas além daquelas que eu seguira e do vigário, vestido com sua sobrepeliz de eclesiástico e que parecia discutir com eles. Estavam os 3 juntos em frente ao altar. Fui andando vagarosamente pela nave como podia fazer qualquer vadio que tivesse entrado por acaso. De repente, para surpresa minha, os 3 se viraram para mim e Godfrey Norton veio correndo na minha direção. Graças a Deus! Exclamou ele. Você servirá. Venha, venha. Para quê? Perguntei eu. Venha, homem, venha, por 3 minutos só, do contrário não será nada legal. Fui meio empurrado até o altar, e antes de saber o que se passava, percebi que murmurava as frases que me eram proferidas aos ouvidos e prometia coisas que não compreendia. Assistia praticamente ao casamento de Irene Adler, solteira, e de Godfrey Norton, solteiro. Acabou-se tudo num instante, e de um lado estava o jovem, agradecendo-me, e de outro a jovem, enquanto o vigário sorria à minha frente. Foi a posição mais absurda em que jamais me achei, e foi a recordação disso tudo o que me fez rir agora. Parece-me que havia qualquer irregularidade quanto à licença de casamento e que o clérigo se recusava a casá-los, caso não houvesse uma testemunha. Minha chegada naquele momento salvou a desagradável situação de o noivo ter de sair para a rua à procura de uma testemunha. O rapaz deu-me 1 libra que pretendo usar presa à minha corrente de relógio como lembrança do fato. Foi uma reviravolta inesperada nos fatos, disse eu. Então, e depois? Bem, vi que meus planos estavam seriamente ameaçados. Parecia que o casal iria embora imediatamente e, portanto, eu precisava agir pronta e energicamente. No entanto, à porta da igreja separaram-se, indo ele para o fórum e ela regressando para casa.
Vou passear pelo parque como sempre às 17 horas, disse-lhe ela quando ia saindo. Não ouvi mais nada. Foram cada um para o seu lado, e eu vim preparar os meus planos. E quais são eles? Um pouco de carne fria e um copo de cerveja em primeiro lugar, disse ele, tocando a campainha. Estive ocupado demais para me lembrar de comer, e é possível que eu esteja ainda mais ocupado à tarde. A propósito, doutor, vou precisar da sua cooperação, pois terei muito prazer em dá-la. Não se importa de contrariar as leis? Absolutamente nada. Nem de se arriscar e ser preso? Não, num caso justo. O caso é excelente. Então estou a seu dispor. Tinha certeza de que poderia contar com você. Mas o que quer que eu faça? Depois que a senhora Turner trouxer a bandeja, explico-lhe tudo. Agora, disse ele, enquanto se virava para comer a comida simples que a hospedeira havia trazido. Preciso falar enquanto como, porque temos pouco tempo. São quase 17 horas e dentro de 2 horas devemos estar em ação. A senhorita Irene, isto é, senhora Norton, volta sempre do seu passeio às 19 horas. Temos de estar na Vila Brioni à espera dela. E depois? Deixe isso por minha conta. Já resolvi o que se deve fazer. Há somente um ponto em que eu preciso insistir. Você não deve interferir, seja qual for o resultado. Compreende? Tenho de ficar neutro? E não fazer absolutamente nada. Talvez surjam alguns aborrecimentos, mas não se meta, onde acabar por me levar para dentro de casa. 4 ou 5 minutos depois, abrirão a janela da sala e você deve colocar-me bem embaixo dela. Tudo bem. Fique olhando para mim, porque você poderá me ver lá de fora. Muito bem. Quando eu levantar a mão, assim, você atirará para dentro aquilo que eu vou te dar, e ao mesmo tempo dará o alarme de fogo. Tá entendendo? Perfeitamente. Não é nada de perigoso, prosseguiu ele, tirando do bolso um objeto em feitio de charuto. É simplesmente um rojão comum que os encanadores usam, selado em cada ponta para torná-lo automático. Seu trabalho é apenas esse. Quando gritar fogo, várias pessoas repetirão o grito. Então, vá até o fim da rua, onde eu irei ter com você dentro de 10 minutos. Posso estar certo de que esclareci bem tudo? Permaneço neutro, aproximo-me da janela para olhar para você e, ao ver o tal sinal, lanço janela dentro desse objeto, dou alarme de incêndio e vou esperá-lo na esquina da rua. Justamente. Então pode contar comigo. Excelente. Creio que já está na hora de me preparar para a parte que me cabe. Desapareceu no quarto e poucos minutos depois voltou vestido como um amável sacerdote. O chapéu preto de aba larga, as amplas calças, a gravata branca, o sorriso simpático e uma aparência geral de curiosidade benevolente e compenetrada eram tais que só o Sr. John Hare os poderia ter igualado. Não era apenas que Holmes tivesse trocado de roupa, sua expressão, seu modo, sua própria alma pareciam transformar-se em cada novo papel que ele representava. O palco perdeu um excelente ator, assim como a ciência perdeu um ativo investigador quando ele se tornou um especialista em criminologia. Eram 18h30 quando partimos da Baker Street. Faltavam ainda 10 minutos para a hora marcada quando chegamos a Serpentine Avenue. Já era a hora do lusco-fusco, e as lâmpadas das ruas começavam a ser acesas enquanto passávamos na frente da Vila Brioni, à espera de sua moradora. Era uma casa igual à que eu tinha imaginado pela descrição sucinta que Holmes me havia feito, mas o local não era tão isolado como eu esperava. Pelo contrário, para uma rua pequena com vizinhança sossegada, achei-a muito animada. Havia um grupo de homens pobremente vestidos,
fumando e rindo numa esquina, um amolador de facas com sua maquineta, 2 guardas namorando uma empregada e diversos jovens bem vestidos que caminhavam descuidadamente, de charuto na boca. Como vê, disse Holmes, enquanto passávamos em frente à casa. Este casamento simplifica um pouco o caso. Agora a fotografia torna-se uma arma de 2 gumes. Talvez Irene seja contra a divulgação da fotografia, pois se for vista por Godfrey Norton, o caso é igual ao do nosso cliente. Isto é como se fosse vista pela princesa. Agora a questão é essa: onde encontraremos a fotografia? Sim, onde encontraremos? Ela não deve trazê-la consigo, porque é de tamanho grande. Grande demais para ser escondida na roupa de uma mulher. Ela também sabe que o rei é capaz de lhe armar uma emboscada e mandar examinar tudo o que ele leva. De fato, já fizeram isso por 2 vezes. Portanto, sabemos que não a traz consigo. Mas então onde a deixa? Entregue ao banqueiro ou ao advogado, provavelmente. Há essa dupla possibilidade, mas não acredito nela. As mulheres são muito dissimuladas. Elas têm uma forma particular de guardar segredos. Por que haveria ela de entregar a fotografia a outra pessoa se sente competente para guardá-la? Além disso, não se esqueça de que ela pretende utilizar a fotografia daqui a poucos dias. Deve estar onde possa ser apanhada facilmente. Deve estar em sua própria casa. Mas já tentaram roubá-la 2 vezes. Que importa? Não souberam procurar. Mas como você vai procurá-la? Eu não vou. Então, o que pretende fazer? Vou fazer com que ela me mostre onde está. Ela se recusaria a isso, com toda certeza. Não será possível. Mas escute, ouço o rodar do carro dela. Agora cumpra as minhas ordens. Enquanto falava, a luz das lâmpadas do carro surgiu à curva da avenida. Era um carrinho bonito, o que parou diante da Vila Brioni. Ao parar, um dos ociosos da esquina avançou para abrir a porta, à espera de receber uma moeda, mas foi empurrado por outro dos vagabundos que correram para o mesmo instante com a mesma intenção. Houve uma luta feroz, engrossada pelos 2 guardas, que apoiaram um dos brigões, e pelo amolador, que resolveu apoiar o outro. Houve uma cacetada, e num instante a dama que descera do carro estava no centro de uma roda de homens que lutavam uns contra os outros a socos e cacetadas. Holmes correu em direção à jovem para protegê-la, mas justamente no instante em que chegou perto dela, deu um grito e caiu ao chão, o sangue escorrendo pela face. A queda foi devida a terem os guardas corrido numa direção e os contendores na outra, enquanto um número de pessoas bem vestidas que tinham presenciado a luta sem se intrometer se aproximaram para ajudar a senhora e o homem ferido. Irene Adler, como ainda chamarei, tinha subido correndo os degraus. Porém, uma vez lá em cima, com sua figura esbelta em silhueta e contra as luzes do hall, virando-se para a rua, perguntou: Está muito ferido o pobre homem? Está morto, gritaram vários dos presentes. Não, não, ainda está vivo, bradou outro, mas morrerá antes que possa chegar a um hospital. É um homem corajoso, disse uma mulher. Teriam tirado o relógio e a bolsa da senhora se não fosse ele. Foi um bando de malvados. Ah, já está respirando? Mas ele não pode ficar deitado na rua. Podemos levá-lo para dentro, senhora? Certamente, tragam-no para a sala de estar, onde há um sofá confortável. Por aqui, faça um favor. Vagarosa e solenemente, levaram-no para dentro da Vila Brioni e deitaram-no na sala, num sofá, enquanto eu observava os acontecimentos, no meu lugar, perto da janela. Acenderam-se as lâmpadas, mas as cortinas continuavam abertas, e assim pude ver Holmes deitado no sofá. Não sei se ele teve vergonha da farsa,
mas sei que nunca me senti tão envergonhado de mim próprio como quando vi aquela criatura contra quem conspirávamos ajudar o homem ferido com tanta graça e bondade. Todavia, era uma traição das piores abandonar Holmes agora. Portanto, endureci meu coração e peguei o foguete que trazia debaixo da capa. Em todo caso, pensei, não queremos prejudicá-la. Estamos apenas fazendo o possível para que não prejudique outra pessoa. Holmes erguera-se no sofá e vi-o fazer um sinal como se quisesse mais ar. Uma empregada atravessou a sala correndo e abriu a janela. No mesmo instante, vi-o levantar a mão e, a este sinal, atirei meu foguete para dentro da sala, com um grito de fogo. Mal a palavra saiu dos meus lábios, a multidão de espectadores, os elegantes e os mal vestidos, cavalheiros, cocheiros e empregadas, uniram suas vozes num só grito: fogo! Rolos de fumaça ondulavam pela sala e para fora da janela. Vi num relance vultos alarmados correndo, e um momento depois ouvi a voz de Holmes dizendo que era um alarme falso. Esgueirando-me através da multidão que gritava, fui até a esquina da rua e 10 minutos depois alegrei-me ao sentir Holmes pegar no meu braço. Estava aliviado por poder abandonar aquela cena barulhenta. Ele andou depressa e em silêncio por alguns minutos, até que entramos numa das ruas calmas em direção a Edgware Road. Fez tudo muito bem feito, doutor, disse-me ele. Não podia ter sido melhor. Está tudo bem. Tem a fotografia? Já sei onde está. E como a descobriu? Ela mostrou para mim como eu lhe disse que havia de fazer. Não compreendo. Não quero fazer mistério, disse ele rindo. O caso foi muito simples. Com certeza percebeu que todos os que lá estavam eram cúmplices. Foram todos contratados para a ocasião. Sim, calculei isso. Então, quando o barulho começou, eu tinha um pouco de tinta vermelha na mão. Corri para frente e caí, bati-o no rosto com a mão e transformei-me num pobre ferido. É um truque velho. Isso eu também percebi. Levaram-me para dentro. Ela não podia deixar de permitir que o fizessem, não é verdade? E fui para aquela sala onde suspeitei que estava a fotografia. Deitaram-me no sofá, eu pedi ar, abriram a janela e você teve a sua oportunidade. E como é que isso a ajudou? Era muito importante. Quando uma mulher pensa que a casa está pegando fogo, instintivamente ela corre para salvar o objeto mais precioso que possui. É um impulso perfeitamente irresistível, e eu tenho me aproveitado desse fato mais de uma vez. No caso do escândalo de Darlington, foi de grande utilidade, e também me serviu no problema do castelo de Arnsworth. A mulher casada corre em auxílio do filhinho, a solteira pega a caixa de joias. Para mim, nossa cliente de hoje não tinha nada que estimasse mais do que aquilo que procuramos. Tentaria salvá-lo. O alarme foi muito bem feito. A fumaça e os gritos foram suficientes para enervar um cérebro de aço. Ela reagiu magnificamente. A fotografia está num armáriozinho atrás de um painel, por cima do cordão da campainha, à direita. Ela chegou lá num instante e percebi que ia retirá-la. Mas quando gritei que era alarme falso, ela o repôs no armário, olhou para o rojão queimado, saiu da sala e não a vi mais. Levantei-me e, pedindo desculpas, deixei a casa, hesitando ainda sobre se devia procurar obter logo a fotografia. Mas o cocheiro tinha entrado. E como me olhava fixamente, pareceu-me melhor esperar. A precipitação poderia arruinar tudo. E agora? Perguntei eu. Nossa busca está praticamente terminada. Farei uma visita à senhora, na companhia do rei, e na sua, se quiser me acompanhar. Introduzir-nos-ão na sala de estar para guardarmos a senhora. Mas é possível que quando ela entrar não nos encontre, nem a fotografia.
Será uma satisfação para Sua Majestade recuperá-la por suas próprias mãos. E a que horas fará essa visita? Às 8 da manhã. Ela ainda não terá levantado, e assim teremos o campo livre. Além disso, precisamos não perder tempo, porque este casamento pode modificar completamente a vida dela e os seus hábitos. Vou telegrafar ao rei sem demora. Chegamos a Baker Street e paramos à porta. Ele procurava a chave no bolso quando alguém que passava disse: "Boa noite, Sr. Sherlock Holmes." Havia diversas pessoas na calçada no momento, mas o cumprimento parecia ter partido de um rapazinho vestido com uma capa, que passou apressadamente. Já ouvi aquela voz, disse Holmes, perscrutando a escuridão na rua. Quem terá sido? Dormi na Baker Street naquela noite, e estávamos tomando nosso café com torradas quando entrou apressadamente o rei da Boêmia. "O senhor a apanhou realmente?" disse ele, segurando os ombros de Holmes e olhando-o aflito. Ainda não. Mas tem esperança de apanhá-la?" "Tenho." "Então vamos, estou impaciente por partir." "Precisamos de um coche." "Não, meu carro está à espera." Isso simplifica bastante o caso." Descemos mais uma vez e fomos à Vila Brioni. "Irene Adler está casada", disse Holmes. "Quando se casou?" "Ontem." "Mas com quem?" "Com um advogado inglês chamado Norton." "Mas ela não o ama?" "Espero que sim." "E por que o senhor diz que sim?" "Porque com isso pouparemos muitos temores no futuro a Vossa Majestade. Se a esposa ama o marido, não ama Vossa Majestade, e assim não há razão para interferir nos seus planos." "Isso é verdade." "Bem, gostaria que ela fosse da minha raça e posição." Que elegante rainha teria sido. Calou-se e o silêncio continuou, até que paramos na Serpentine Avenue. A porta da Vila Brioni estava aberta, e uma senhora idosa encontrava-se nos degraus. Fitou-nos quando descemos do carro e, em voz sarcástica, perguntou: "Senhor Sherlock Holmes, creio?" "Sim, sou o Sr. Holmes", respondeu meu companheiro, olhando surpreso para ela. "Deveras? Minha patroa disse que talvez o senhor viesse fazer-lhe uma visita. Ela foi embora com o marido hoje de manhã, no trem que parte às 5h15 de Charing Cross para o continente." "O quê? A senhora quer dizer que ela deixou a Inglaterra?" exclamou Holmes, surpreso e desapontado. "Sim, e nunca mais voltará." E os papéis?" perguntou o rei. Então está tudo perdido?" "Vamos ver." Holmes entrou bruscamente na casa e dirigiu-se à sala, seguido pelo rei e por mim. A mobília estava em desordem, as gavetas abertas como se a senhora as tivesse esvaziado para fugir. Holmes foi direto à corda da campainha e abriu a portinhola do armário. Enfiando a mão dentro dele, de lá retirou um retrato e uma carta. O retrato era de Irene Adler, em traje de soirée. A carta estava endereçada a Sherlock Holmes para ser entregue quando procurada por ele. Meu amigo abriu-a e nós a lemos juntos. Estava datada da meia-noite do dia anterior e dizia: "Meu caro Sherlock Holmes, o senhor realmente representou muito bem a farsa e enganou-me completamente. Até depois do alarme de fogo não tive a menor suspeita. Mas quando percebi que me havia traído, comecei a pensar. Eu tinha sido avisada contra o senhor há tempos e sabia que, se o reempregasse qualquer agente, haveria certamente de ser o senhor. Deram-me o seu endereço e, apesar de tudo, o senhor fez com que eu me traísse.
E assim ficou sabendo o que queria descobrir. Mas depois de ter tido suspeitas, achei difícil pensar mal de um velho e bondoso clérigo. Mas não se esqueça, também sou atriz experiente. Roupa masculina não é novidade para mim, e muitas vezes me aproveito da liberdade que ela me proporciona. Mandei John, o cocheiro, vigiá-lo. Subi para o quarto, vesti a roupa de passeio, como a chamo, e desci logo depois que o senhor saiu. Bem, seguiu então à sua porta para ter a certeza de que verdadeiramente eu era objeto de interesse para Sherlock Holmes. Aí, um tanto imprudentemente, saudei-o com um boa noite e fui até o fórum ver meu marido. Ambos achamos que a melhor coisa a fazer seria a fuga, quando perseguidos por tão notável antagonista. Por isso, encontrará o ninho vazio ao chegar aqui amanhã. Quanto à fotografia, seu cliente pode ficar descansado. Sou amada e adorada por um homem muito melhor do que ele. O rei pode fazer o que quiser, que não será incomodado por uma pessoa que ele injuriou cruelmente. Guardarei a fotografia somente para minha segurança e para conservar uma arma que sempre me há de salvaguardar de qualquer cilada que se possa armar no futuro. Deixo outra fotografia. Talvez ele a queira possuir. E sou, caro Sherlock Holmes, muito sinceramente, Irene Norton, nascida Adler. Que mulher! Ah, que mulher! Gritou o rei da Boêmia quando acabamos de ler. Eu não lhes disse que era esperta e decidida? Pena que não seja da minha posição. Minha dedução disso tudo é que ela parece ser de um nível muito diferente do de Vossa Majestade, disse Holmes friamente. Sinto não ter podido dar aos seus negócios uma conclusão mais satisfatória. Pelo contrário, meu caro senhor, disse o rei, nada poderia ser melhor. Sei que a palavra dela é inviolável. A fotografia agora está tão segura como se tivesse sido atirada ao fogo. Regozijo-me que Vossa Majestade diga isso? Devo-lhe muito, senhor. Diga-me de que modo posso recompensá-lo. Este anel... E tirou do dedo um anel de esmeraldas que colocou na palma da mão. Vossa Majestade tem uma coisa a que eu daria mais valor ainda, disse Holmes. O senhor a terá? Digo o que é. Esta fotografia. A fotografia de Irene, exclamou ele. Com certeza, se a deseja. Agradeço a Vossa Majestade. Não há nada mais a dizer sobre o assunto. Tenho a honra de desejar-lhe um muito bom dia. Curvou-se e, virando-se, sem reparar na mão que o rei lhe estendia, saiu comigo em direção ao seu apartamento. E foi assim que o rei da Boêmia foi ameaçado por um grande escândalo, e que os melhores planos de Sherlock Holmes foram frustrados pela sagacidade de uma mulher. Ele antigamente zombava da esperteza das mulheres, mas ultimamente não o tenho ouvido dizer mais nada. E quando se refere àquele retrato, é sempre sob o título honroso de A Mulher. Gostou do episódio? Então sussurra 5 estrelinhas para mim lá no Spotify. E não esquece de deixar seu like e de me seguir no canal do YouTube. É rapidinho e isso me ajuda demais a continuar. Boa noite e até a próxima!